Alô Brasil, o Adrian Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pós-atropelo do Barcelona pra cima do Newcastle. O Barcelona fez 7-2, jogo que parecia que ser um pouco tenso, né? O primeiro tempo ali bem apertado, 3-2 pro Barcelona com o Lamine Yamal marcando gol. Já no finalzinho do primeiro tempo, gol de pênalti. Mas aí no segundo tempo veio o atropelo do Barcelona logo aos 50 minutos. O Fermin marcou o 4-2. Poucos 5 minutos depois o Lewandowski marcou o 5-2 e aí o jogo foi embora, né? Assim, não tinha nem chance do Newcastle voltar para a partida. O jogo aconteceu um pouquinho mais cedo, não no horário tradicional da Liga dos Campeões, que é às 17 horas. Mas o Barcelona venceu, voltando ao Camp Nou com o público depois de muitos e muitos anos, né? A última vez que o Barcelona jogou no Camp Nou em eliminatória de Liga dos Campeões foi em 2019, aquele famoso jogo contra o Liverpool, né, que foi 3-0 do golaço do Messi e que o Dembélé no último lance perdeu o que seria o 4-0, que talvez evitasse a remontada do Liverpool que aconteceu no jogo da volta. Mas o Barcelona de volta a Camp Nou com goleada, com show, com espetáculo. O Barcelona nesse nível pode sim ganhar a Liga dos Campeões. Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopes, Lewandowski e Marc Bernal garantiram a goleada do Barcelona. Mas antes de saber tudo sobre esse jogo, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Barcelona aí, um jogo muito bom, né, do Barcelona, principalmente no segundo tempo. O nível do segundo tempo do Barcelona é de time que pode sim ganhar a Liga dos Campeões. O primeiro tempo já é um pouco mais preocupante porque leva dois sustos, né? Faz um gol ali com os 5 minutos, uma jogada muito boa do Lamine Yamal, que aí toca pro Fermin Lopes, que serve o Rafinha para marcar 1-0. Rafinha determinante demais no jogo de hoje. Pouco tempo depois, o Elanga marca o gol de empate, aquela jogada tradicional que o Barcelona sofre muito, né? Que é a jogada pelos lados, em um cruzamento pro cara dentro da área sozinho, famosa linha de impedimento. Pô, não deu tempo nem sentir o gol. O Barcelona fez o 2-1 com o Marc Bernal, um jogada ensaiada de bola parada. Bola parada do Barcelona muito forte. E aí o Elanga empata, faz o 2-2. O jogo depois disso fica meio amarrado. O Barcelona começa a ter um pouco mais de controle. O Newcastle baixa um pouco as linhas, né? Porque ninguém consegue fazer uma pressão por mais de 20, 25 minutos. E aí é quando o Pedri começa a ter mais espaço. E aí no último lance do primeiro tempo de novo, o Barcelona, o Rafinha sofre um pênalti do Trippier que poderia ter sido expulso, mas não foi. E aí o Lamine Yamal marca, né? O Ramsdale quase chega na bola, faz o 3-2. E aí é meio que aquele golpe de misericórdia, porque você tava 2-2, no último lance você pensa o intervalo como um 2-2, tá empate, vai ser um jogo mais apertado. E aí o 3-2 acaba matando o Newcastle de vez. E aí no segundo tempo começa o show, né? Principalmente do Rafinha. O Rafinha que participou de 6 gols. E aí ele serve o Fermin Lopes, que marca o quarto. Ele cruza pro gol do Lewandowski, gol de cabeça. Depois o Lamine Yamal serve o Leva de novo. E por fim o Rafinha recebe um presente da defesa do Newcastle para marcar o 7º gol, para sacramentar a goleada do Barcelona. 11 inicial do Barcelona sem surpresa, né? O Hansi Flick não veio com ideia mirabolante, assim, não é o time principal do Barcelona, com o Eric Garcia de volta, mas que sai lesionado com 20 minutos de jogo. Na defesa, Cubarsí e Gerard Martin, que é mais ou menos a defesa titular do Barcelona. E na lateral esquerda, João Cancelo, que, claro, ofensivamente serve muito e defensivamente sofre, né? A torcida do Newcastle estava até pedindo um pênalti no lance do João Cancelo. Eu, particularmente, não achei. E aí segue o jogo, né? No meio campo, o Marc Bernal, já que o De Jong está machucado. Junto com o Pedri, né, os dois volantes do Barcelona. Na frente aí Rafinha, Lamine Yamal, Fermin Lopes e Robert Lewandowski. Exibição, né, como eu falei, o jogo parecia que ia ser um pouco apertado, ser um pouco tenso, mas aí depois disso começa a exibição do ataque do Barcelona. O Rafinha, o Fermin e o Yamal super determinantes. O Yamal que viveu uma montanha russa durante o jogo, mas ainda assim foi muito determinante. Mas temos que destacar o Rafinha, né? Como o Rafinha é o coração desse Barcelona e é super decisivo. Comentei para vocês que o jogo muda, né? Os gols do Barcelona que o Barcelona sofre surgem entre o minuto 15 e o minuto 30 do primeiro tempo, que é o momento que o Pedri não pega na bola. O Pedri dá um passe nesse intervalo de tempo, que aí, claro, principalmente por conta da marcação do Tonali,
e do Joelinton de forma individual no Pedri, e aí é quando o Barcelona mais sente, porque era um Barcelona sem controle. A gente sabe como o Barcelona é um time de controle, é um time que precisa da posse, e aí nesses momentos aí o Barcelona acabou sofrendo os 2 gols. O Joelinton recebeu o cartão amarelo, acho que até por isso precisou diminuir a intensidade da marcação do Pedri. No jogo da ida ele ficou responsável pela marcação no jogador do Barcelona. E aí quando o Pedri retorna o controle, o Barcelona começa a ter mais ações com a bola, começa a criar mais oportunidades. E é a dinâmica, assim, o Barcelona precisa passar pelo Pedri, que é o cérebro desse time. Eu já falei aqui muitas vezes, o Pedri é o cérebro do Barcelona. É o cara que pensa o jogo do time. E aí, nesses 15 minutos em que ele não teve nenhum controle, o Barcelona sofreu muito, mas depois disso o Hansi Flick conseguiu solucionar os problemas do Barcelona. Rafinha, se o Pedri é o cérebro, se o Pedri é a cabeça, o Rafinha é o coração. Super decisivo novamente, a um nível espetacular do Rafinha. Essa eliminatória dele, principalmente o jogo de hoje, é do Rafinha da temporada passada, que fisicamente estava um monstro, correndo o jogo inteiro, participando o tempo inteiro no ataque, com 6 participações em gols hoje, né? Dos 7 gols ele participou em 6 de maneira direta ou indireta, porque o gol do Lamine Yamal de pênalti, ele sofre o pênalti. Então assim, o Rafinha com 2 gols, 2 assistências, sofreu o pênalti, partidaça do Rafinha, ou dando o pré-passe final, né? Então, partidaça do Rafinha, 2 gols, 2 assistências, voltando a ter um nível muito bom na Liga dos Campeões. O Rafinha aí livre de lesão, né? Sofreu com muitas lesões no começo da temporada, voltou a se machucar em fevereiro, lesão que custou a eliminação do Barcelona contra o Atlético de Madrid, mas aí Rafinha em uma noite sensacional, e aí claro, né, já de olho na seleção brasileira, é um jogador muito, muito importante, que certeza vai ser titular na Copa do Mundo. Lamine Yamal viveu uma montanha-russa, né? O Lamine Yamal viveu uma montanha-russa, porque o primeiro gol do Barcelona sai de uma jogada muito boa do Lamine, que num domínio orientado, tira o zagueiro do Newcastle e tem aí todo o espaço para servir o Fermín López, que serve ao Rafinha. E aí depois disso o Lamine Yamal começa a errar um passe ou outro. No gol de empate, do segundo gol de empate do Newcastle, o Lamine Yamal tenta dar um calcanhar para ninguém. O lateral Hall aproveita, cruza e o Elanga faz o gol de empate. E aí a gente percebe que o Lamine Yamal deu uma baixada, assim, sabe? O Lamine Yamal deu uma baixada no nível dele por conta desses erros. Mas aí com o gol de pênalti fez o Lamine Yamal crescer de novo. A confiança do jogador foi lá em cima novamente. Lamine Yamal que marcou 2 gols na eliminatória, 2 gols de pênalti. Coisa que não acontecia desde 2012, quando o Messi marcou gols de pênalti naquela eliminatória contra o Milan lá em 2012, nas quartas de finais daquela competição. Então aí Lamine Yamal igualando os números de Messi na Liga dos Campeões também em alguns quesitos, né? Fermín López, né? Outra máquina ofensiva do Barcelona. Acho que esses são os 3 nomes, assim, Rafinha, Lamine Yamal e Fermín López, que chegou a 28 participações em gols na temporada com a camisa do Barcelona. Ele, cara, é uma máquina ofensiva. Chuta de fora da área, abre espaço, dá assistência, faz muitos gols, gera perigo durante o jogo inteiro, assim, quando o Pedri, o Yamal, o Rafinha tem a bola, você percebe, você olha pro Fermín, ele tá sempre ali buscando espaço, uma infiltração. Em algum momento o Fermín López é perigoso durante o jogo e ele participa, né? Nos 3 gols do primeiro tempo, ele tem participação direta em 2. Sim, sabe? Então, para você ver o tamanho do Fermín, é coroado com seu gol no segundo tempo, uma jogadaça do Rafinha que domina e serve ele em profundidade na cara do gol para fazer o quarto gol. Ele que é o artilheiro do Barcelona na Liga dos Campeões, né? Tem 6 gols, o artilheiro do time na Liga dos Campeões. Então, é uma temporada muito, muito boa do Fermín López, que quase foi vendido para o Chelsea, mas acabou ficando. Lewandowski, né, artilheiro da noite também, marcou 2 gols. Gols esses para dar confiança. A gente tem visto o Lewandowski aí com uma queda de nível físico muito grande, né, até de nível técnico, porque o físico realmente não tem dado conta do Robert Lewandowski. Mas aí marcou 2 gols. É importante para ele chegar bem aí nessa fase final da temporada. O Lewandowski na temporada passada marcou 42 gols e nessa deve estar batendo aí os 20 agora. Então, assim, é uma temporada bem abaixo do Lewandowski, talvez a sua última com a camisa do Barcelona. E aí, quem sabe ele não possa se despedir com uma Liga dos Campeões. Com o gol de hoje, ele chegou a marca, né, de
marcou gols contra 41 adversários diferentes, recorde da história da Liga dos Campeões. Acabou de passar o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles que tinham marcado, acho que o Messi 40 e o Cristiano Ronaldo 39, ou é ao contrário, mas o Lewandowski chegou aí ao recorde de 41 gols contra adversários diferentes na Liga dos Campeões. Acho que a parte negativa do Barcelona ainda assim é a defesa, né? Porque a defesa sofre muito durante os jogos. Hoje levou 2 gols. E aí, em um dia que o ataque do Barcelona não esteja bem, e aí a defesa vai segurar? É essa a grande questão, sabe? E uma coisa que o Barcelona dá pra notar é que o Barcelona leva gols iguais, sabe? Você sabe, você não assistiu o jogo. Olha, o Barcelona levou 2 gols, tá perdendo 2-0, ou tá 2-2. Você sabe como o Barcelona levou o gol. É uma jogada pelo lado, no cruzamento no segundo pau. Sabe? É um Barcelona que é muito previsível, como a defesa do Barcelona falha muito durante os jogos, sabe? Então você sabe como o Barcelona leva os gols. E aí é uma defesa que levou gols em todos os jogos da Liga dos Campeões. Todos os jogos da Liga dos Campeões, a defesa do Barcelona levou gol. É preocupante porque já nessa fase final, se você tem 2 jogos ruins de eliminatória, a defesa sofre gols, você tá eliminado. Como na temporada passada, o Barcelona levou muitos gols nas semifinais contra a Inter de Milão e acabou custando a eliminação, sabe? Então, é um problema pro Hansi Flick. O Araújo claramente não tem nível para a defesa do Barcelona. É o Eric Garcia, o Cubarsí e o Gerard Martin. É esses zagueiros do Barcelona, porque o Araújo realmente não tem nível para essa defesa. Falando em Eric Garcia, saiu lesionado, né? Ele que não jogou no jogo passado por lesão, ele caiu aquela lesão de última hora assim, né? Não jogou, foi poupado no final de semana por uma suposta sobrecarga, mas aí hoje com 20 minutos saiu machucado. Preocupação para o Barcelona, a sorte do time é que vem data FIFA por aí, e aí teremos 2-3 semanas aí para o jogo das quartas de finais. Outra preocupação é o Juan Garcia, que saiu machucado com um problema na panturrilha. Ali por volta dos 80 minutos o Juan Garcia defende uma bola e quando levanta já com a mão na panturrilha. Então assim, preocupação para o duelo das quartas de finais. Barcelona que deve recuperar aí para as quartas o Balde, com De Jong. Então é um Barcelona que vem para as quartas de finais com reforços. Quem vai ser o adversário do Barcelona? O Atlético de Madrid, né? Então o Atlético de Madrid deve ser o adversário do Barcelona. Venceu por 5-2 no jogo da ida. No jogo de hoje, tá 0-0, né? Até aqui, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá 0-0. Então o Atlético de Madrid deve ser o rival do Barcelona nas quartas de finais. Decisão que será em Madrid, não no Camp Nou, porque o Atlético de Madrid, eliminando o Tottenham, meio que vai roubar o mando de campo. A decisão seria a ida no Camp Nou e a decisão no Wanda Metropolitano. Se você chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Conteúdo sobre Real Madrid e Barcelona você encontra aqui no canal. Valeu e até a próxima!